é isso, pessoal. Hoje estamos aqui, deitadinhos, mais confortavelmente, para continuar a nossa leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos no capítulo 24. O nome do capítulo é O Furo Jornalístico de Rita Skeeter. Todos acordaram tarde no dia seguinte ao Natal, que é feriado na Grã-Bretanha. A sala comunal da Grifinória estava muito mais sossegada do que ultimamente. Muitos bocejos pontuavam as conversas ociosas. Os cabelos de Hermione tinham voltado a ficar crespos e cheios. Ela confessou a Harry que usara quantidades generosas de poção capilar alisante para ir ao baile. Mas é muita mão de obra fazer isso todo dia, disse ela sem emoção, roçando atrás das orelhas do ronronante bichento. Rony e Hermione aparentemente tinham chegado a um acordo subentendido de não mencionarem a discussão que tinham tido. Estavam até sendo simpáticos um com o outro, embora estranhamente formais. Rony e Harry não perderam tempo para contar à garota a conversa entre Madame Maxime e Hagrid, que tinham ouvido, mas Hermione não pareceu achar a novidade de que Hagrid era meio gigante tão chocante quanto Rony. Bem, achei que devia ser, disse ela, encolhendo os ombros. Eu sabia que ele não poderia ser todo gigante, porque os gigantes têm uns 6 metros de altura, mas francamente, por que toda essa histeria por causa dos gigantes? Nem todos devem ser horríveis. É o mesmo tipo de preconceito que as pessoas têm com relação aos lobisomens. É muita cegueira, não é, não? Rony fez cara de quem gostaria de dar uma resposta desdenhosa, mas talvez não quisesse outra briga, porque se contentou em sacudir a cabeça incrédulo quando Hermione não estava olhando. Agora era hora de pensar nos deveres de casa que eles tinham posto de lado na primeira semana de férias. Todos pareciam estar se sentindo pouco entusiasmados agora que o Natal terminara. Todos exceto Harry, isto é, que estava começando, mais uma vez, a ficar ligeiramente nervoso. O problema era que o dia 24 de fevereiro parecia bem mais perto, uma vez passado o Natal, e ele ainda não se mexera para decifrar a pista que havia no ovo de ouro. Portanto, ele passou a tirar o ovo do malão todas as vezes que subia ao dormitório, abria-o e escutava com atenção, na esperança de que daquela vez o grito fizesse mais sentido. Harry se esforçou para descobrir o que o som lhe lembrava, além dos 30 serrotes musicais, mas nunca ouvira nada que se parecesse com aquilo. Fechou o ovo, sacudiu-o vigorosamente, reabriu-o para ver se o som mudara, mas nada. Tentou fazer perguntas ao ovo, berrando para abafar seu lamento, mas nada aconteceu. Chegou mesmo a atirar o ovo do outro lado do quarto, embora não esperasse realmente que isso resolvesse. Harry não esquecera da dica que Cedrico lhe dera, mas seus sentimentos pouco amigáveis com relação ao campeão, naquele momento, significavam que ele não estava interessado em aceitar a ajuda de Cedrico se pudesse. Em todo caso, achava que, se o garoto tivesse realmente querido dar uma mãozinha a ele, teria sido muito mais claro. Harry dissera a Cedrico exatamente o que o esperava na primeira tarefa, mas a ideia que o outro fazia de uma troca justa fora lhe dizer para tomar um banho. Bem, ele não precisava desse tipo de ajuda inútil. Pelo menos não de alguém que ficava andando para cima e para baixo pelos corredores de mão dadas com o Cho. Assim chegou o primeiro dia do novo trimestre e Harry foi para as aulas sobrecarregado de livros, pergaminhos e penas, como de costume, mas também com essa preocupação a lhe pesar no estômago, como se o ovo fosse mais um peso a carregar para todo lado com ele. A neve continuava alta nos jardins e as janelas da estufa estavam cobertas por um vapor tão denso que não era possível enxergar através delas na aula de herbologia. Ninguém estava ansioso para ir à aula de trato das criaturas mágicas. Com um tempo desses, embora, como disse Rony, era provável que os explosíveis deixassem os alunos bem aquecidos, quer fazendo-os correr atrás deles, quer expelindo fogo pelo rabo com tanta força que a cabana de Hagrid pegaria fogo. Quando os garotos chegaram lá, porém, encontraram uma bruxa mais velha, com os cabelos grisalhos muito curtos e um queixo muito saliente, parada diante da porta da frente do professor. Vamos, andem! A sineta já tocou há 5 minutos, vociferou ela quando os viu caminhando pela neve com dificuldade ao seu encontro. Quem é a senhora? Perguntou Rony mirando-a. Aonde foi o Hagrid? Meu nome é professora Grubliplank, disse ela com eficiência. Sou a professora temporária de trato das criaturas mágicas. Aonde foi o Hagrid? Repetiu Harry em voz alta. Não está se sentindo bem, respondeu ela secamente. Uma risada breve e desagradável chegou aos ouvidos de Harry. Ele se virou. Draco Malfoy e o resto dos alunos da Sonserina estavam vindo se reunir à turma. Tinham um ar satisfeito e nenhum pareceu surpreso de ver a professora Grubliplank. Nossa, que nome complicado de pronunciar, meu Deus. Por aqui, por favor, disse a professora e saiu contornando o picadeiro onde os enormes cavalos da Bilbatom tremiam de frio. Harry, Rony e Hermione a seguiram, olhando para trás, por cima do ombro, para a cabana de Hagrid. Todas as cortinas estavam corridas.
Será que Hagrid estava ali sozinho e doente? O que é que o Hagrid tem? Perguntou Harry apressando o passo para alcançar a professora. Não é da sua conta, disse ela, como se achasse que o garoto estava sendo intrometido. Mas é da minha conta, disse Harry com veemência. O que aconteceu com ele? A professora Grubly-Plank continuou como se não o ouvisse, conduziu-os além do picadeiro dos cavalos da Bilbatons, todos agrupados, tentando se proteger do frio, e em direção a uma árvore na orla da floresta, onde encontraram amarrado um grande e belo unicórnio. Muitas garotas soltaram exclamações de admiração ao ver o unicórnio. Ah, é tão bonito, murmurou Lila Brown. Como será que ela conseguiu? Dizem que são realmente difíceis de apanhar. O unicórnio era tão branco que fazia a neve ao redor parecer cinzenta. Pateava o chão nervoso com seus cascos dourados e atirava para trás a cabeça com um só chifre. Meninos, fiquem afastados, gritou secamente a professora, estendendo um braço e com isso batendo com força em Harry na altura do peito. Eles preferem o toque das mulheres, os unicórnios. Meninas, à frente, e se aproximem com cuidado. Vamos, devagar. Ela e as meninas se adiantaram devagarinho até o bicho, deixando os garotos parados junto à cerca do picadeiro assistindo. No instante em que a professora ficou fora do alcance de suas vozes, Harry se virou para Rony. O que é que você acha que aconteceu com ele? Acha que pode ter sido um explosivo? Ah, ele não foi atacado, Potter, se é o que você está pensando, disse Malfoy suavemente. Não, ele só está envergonhado demais para mostrar aquela caratonha. O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Harry com rispidez. Malfoy meteu a mão no bolso interno das vestes e puxou uma folha dobrada de jornal. Já vem você, disse ele. Detesto ser eu a lhe dar a notícia, Potter. Malfoy deu um sorriso afetado quando Harry pegou o jornal, desdobrou-o e leu-o, com Rony, Simas, Gino e Neville, que espiava por cima do ombro deste. Era um artigo encimado pela foto de Hagrid com uma cara extremamente sonsa. O maior erro de Dumbledore. Alvo Dumbledore, o excêntrico diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, nunca teve medo de fazer nomeações controvertidas para o corpo docente. Escreve Rita Skeeter, nossa correspondente especial. Em setembro deste ano, ele contratou Alastor Olho-Tonto Moody, o notório ex-Auror, que vê feitiços por toda parte, para ensinar defesa contra as artes das trevas. Uma decisão que fez muita gente erguer as sobrancelhas no Ministério da Magia. Dado o conhecido hábito que Moody tem de atacar qualquer um que faça um movimento repentino em sua presença. Olho Tonto, porém, parece responsável e bondoso em contraste com o indivíduo meio-humano que Dumbledore emprega para ensinar trato das criaturas mágicas. Sobre o Hagrid, que admite ter sido expulso de Hogwarts no terceiro ano e desde então exerce na escola a função de guarda-caça, um emprego que Dumbledore lhe arranjou. No ano passado, no entanto, usou sua misteriosa influência sobre o diretor da escola para obter o cargo suplementar de professor de trato das criaturas mágicas, preterindo muitos candidatos com melhores qualificações. Um homem assustadoramente grande e de ar feroz, Hagrid tem usado sua recém-adquirida autoridade para aterrorizar os alunos ao tratar de uma coleção de seres horripilantes. Enquanto Dumbledore faz vista grossa, Hagrid já feriu vários alunos durante uma série de aulas que muitos admitem dar muito medo. Eu já fui atacado por um hipogrifo e meu amigo Vincent Crabbe levou uma dentada feia de um verme, declarou Draco Malfoy, um aluno do quarto ano. Todos odiamos Hagrid, mas temos receio demais para dizer qualquer coisa, mentiroso, desgraçado, mas tudo bem. Mas Hagrid não tem a menor intenção de desistir de sua campanha de intimidação. Em conversa com a repórter do Profeta Diário, tô louca já. No mês passado, ele admitiu que cria uns bichos a que chama de explosivings, uma cruza extremamente perigosa de mantícore com um caranguejo de fogo. A criação de novas raças é naturalmente uma atividade em geral, acompanhada de perto pelo Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Hagrid, ao que parece, considerara-se acima dessas restrições pouco importantes. Eu só estava me divertindo um pouco, disse ele, antes de mudar rapidamente de assunto. E como se isso não bastasse, o Profeta Diário agora encontrou provas de que Hagrid não é, como sempre fingiu ser, um bruxo puro sangue. De fato, não é sequer um ser humano puro. Sua mãe, podemos revelar com exclusividade, não é outra senão a giganta... Então, né? Os nomes que a autora escreve aqui, meu Deus do céu, dá até medo de tentar ler. Fridwulfa, cujo paradeiro é atualmente desconhecido. Sedentos de sangue e brutais, os gigantes chegaram à extinção com as guerras que promoveram entre si no século passado.
Os poucos sobreviventes se alistaram nas fileiras daquele que não deve ser nomeado e foram responsáveis por alguns dos piores massacres de trouxas durante seu reino de terror. Embora muitos gigantes não serviram aquele que não deve ser nomeado, tenham sido mortos por aurores que combatiam o Partido das Trevas, Fridwulfa não foi um deles. É possível que tenha fugido para uma das comunidades de gigantes que ainda existem em montanhas no exterior, mas se as extravagâncias de Hagrid durante as aulas de trato das criaturas mágicas puderem servir de medida, o filho de Fridwulfa parece ter herdado sua natureza brutal. Mas, bizarramente, dizem que Hagrid criou uma amizade pelo garoto que provocou a queda de você sabe quem, e com isso obrigou a própria mãe, bem como os demais seguidores do Bruxo das Trevas, a procurar um refúgio. Talvez Harry Potter não tenha conhecimento da desagradável verdade sobre seu grande amigo, mas não resta dúvida de que Alvo Dumbledore tem obrigação de providenciar para que Harry Potter, bem como seus colegas, sejam informados dos perigos de se associarem com meios gigantes. Que grande perigo, né? Oi, Lilian, tudo bom? Como se o Hagrid fosse fazer algum mal pro Harry, né? Só que nunca, né, na vida. Harry terminou a leitura e ergueu os olhos para Rony, cujo queixo estava caído. Como foi que ela descobriu isso? Sussurrou ele. Mas não era isso que estava incomodando Harry. O que foi que você quis dizer com todos detestamos Hagrid? Perguntou Harry irritado ao Malfoy. Que bobagem é essa de que esse cara aí, e indicou Crabbe, levou uma mordida feia de um verme? Eles nem têm dentes. Crabbe dava risadinhas, aparentemente muito satisfeito consigo mesmo. Bom, acho que isso deve encerrar a carreira desse caipirão, disse Malfoy, os olhos brilhando. Meio gigante, e eu pensando que ele engolira um frasco de esquelete quando era criança. Nenhum pai nem mãe vai gostar nem um pouco dessa notícia. Vão ficar preocupados que o gigante devore os filhinhos deles. Haha. Vocês estão prestando atenção aqui na frente? A voz da professora Grubbly Plank chegou até eles. As garotas agora estavam agrupadas em torno do unicórnio, acariciando-o. Harry sentia tanta fúria que o artigo do Profeta Diário tremia em sua mão, quando ele se virou maquinalmente para o unicórnio, cujas muitas propriedades mágicas a professora começava a enumerar em voz alta, para que os garotos pudessem ouvir também. Espero que ela continue, essa mulher, disse Parvati Patil quando terminaram e todos seguiram para o castelo para almoçar. A aula ficou mais parecida com o que eu imaginei que seria o trato das criaturas mágicas. Criaturas normais, como unicórnios, não monstros. E Hagrid? Perguntou Harry zangado quando subiam as escadas. Que é que tem ele? Perguntou Parvati com a voz inflexível. Ele pode continuar como guarda-caça, não pode? Parvati andava tratando Harry com frieza desde o baile. Ele supôs que devia ter dado mais atenção à garota, mas ela parecia ter se divertido mesmo assim. Com certeza estava contando a todo mundo que quisesse ouvir que combinara encontrar-se com o garoto de Bilbatoms em Hogsmeade no próximo fim de semana. Foi uma aula realmente boa, disse Hermione quando eles entraram no salão principal. Eu não sabia metade das coisas que a professora Grubbly Plank falou sobre os Olha isso aqui, rosnou Harry sacudindo o artigo do Profeta Diário no nariz de Hermione. O queixo de Hermione foi caindo à medida que lia. Sua reação foi exatamente a mesma que a de Rony. Como foi que aquele Skitter horroroso descobriu isso? Você acha que Hagrid contou a ela? Não, respondeu Harry se adiantando para a mesa da Grifinória e se atirando numa cadeira furioso. Hagrid nunca disse isso, nem a gente, não é? Acho que ela ficou tão aborrecida porque ele não quis contar os meus podres que saiu fuçando para se vingar dele. Talvez ela tenha escutado a conversa dele com Madame Maxime no baile, arriscou Hermione baixinho. Nós a teríamos visto nos jardins, disse Rony. Em todo caso, ela não tem permissão para tornar a entrar na escola. Hagrid disse que Dumbledore a proibiu. Talvez ela use uma capa da invisibilidade, disse Harry, servindo uma concha de caçarola de frango em seu prato e derramando-a por todo lado. Tal era sua raiva. É o tipo de coisa que ela faria, não é? Se esconder... Opa, sem derrubar o celular, né? De preferência. Se esconder atrás de moitas para escutar as conversas dos outros. Como você e Rony fizeram? Perguntou Hermione. Não estávamos querendo ouvir, disse Rony indignado. Não tivemos opção. O Panaca começou a falar da mãe giganta num lugar em que todo mundo podia ouvir. Temos que ir visitar Hagrid, disse Harry. Hoje à noitinha, depois da aula de adivinhação. Dizer que queremos... que o queremos de volta. Você quer que ele volte, não quer? O garoto desesperou a pergunta a Hermione. Bem, não vou fingir que a mudança não foi legal. Ter uma aula decente de trato das criaturas mágicas para variar. Mas eu quero que Hagrid volte. É claro que quero. Acrescentou Hermione depressa, fraquejando diante do olhar furioso de Harry.
Então, naquela noite, depois do jantar, os três saíram do castelo mais uma vez e atravessaram os jardins congelados até a cabana de Hagrid. Bateram e os latidos retumbantes de canino responderam. Hagrid, somos nós! Gritou Harry socando a porta. Abre! Não houve resposta. Os garotos ouviram Canino arranhar a porta, mas ela não se abriu. Bateram mais uns 10 minutos. Rony até bateu em uma das janelas, mas não houve resposta. Pra que é que ele está evitando a gente? Perguntou Hermione quando finalmente desistiram e já iam voltando para a escola. Com certeza ele não acha que nos importamos que ele seja meio gigante. Mas pelo jeito Hagrid se importava. Os garotos não viram nem sinal dele a semana inteira. Não apareceu à mesa dos professores na hora das refeições, nem foi visto pela propriedade cuidando de suas tarefas de guarda-caça. E a professora Grubly Plank continuou a dar as aulas de trato das criaturas mágicas. Malfoy se gabava a cada oportunidade possível. Com saudades do seu amiguinho mestiço, ele não parava de murmurar para Harry sempre que havia um professor por perto, de modo a ficar a salvo de uma reação. Com saudades do seu homem-elefante? Houve uma visita a Hogsmeade na metade de janeiro. Hermione ficou muito surpresa que Harry pretendesse ir. Pensei que você ia aproveitar a tranquilidade do salão comunal. Olha que você realmente precisa trabalhar naquele ovo. Ah, eu acho que agora já tenho uma boa ideia do que se trata, mentiu Harry. Já tem, é? Exclamou Hermione, parecendo impressionada. Muito bem. As entranhas de Harry deram uma reviravolta de culpa, mas ele fingiu não ter sentido. Afinal, ainda lhe restavam 5 semanas para descobrir a pista do ovo, e isso era uma eternidade. E se ele fosse a Hogsmeade, talvez desse de cara com Hagrid e tivesse uma chance de convencê-lo a voltar. No sábado, ele, Rony e Hermione deixaram o castelo juntos e atravessaram os jardins frios e úmidos em direção aos portões. Ao passarem pelo navio de Durmstrang ancorado no lago, viram Victor Krum saindo para o convés, trajando apenas calções de banho. Ele era muito magro, mas bem mais forte do que parecia, porque trepou na murada do navio, esticou os braços à frente e mergulhou direto no lago. Ele é doido, comentou Harry, observando a cabeça escura de Krum reaparecer no meio do lago. Deve estar congelando, estamos no meio de janeiro. É muito mais frio no lugar de onde ele vem, disse Hermione. Imagino que ele sinta até um calorzinho aqui. Vontade de espirrar. Oh, Deus. É, mas ainda tem a lula gigante, lembrou Rony. Sua voz não revelava ansiedade. Se revelava alguma coisa, era esperança. Hermione reparou no tom de voz dele e franziu a testa. Ele é realmente legal, sabe? Não é nada do que se poderia pensar de alguém que vem de Durmstrang. Ele me disse que gosta muito mais daqui. Rony não fez comentários. Não mencionara Victor Krum desde o baile. Mas Harry encontrara a miniatura de um braço embaixo da cama do amigo no dia seguinte ao Natal. Deitar aqui no travesseiro é o som da câmera. Não dá certo. Ui. Que dava a impressão de ter sido arrancado do modelinho com as vestes de quadribol da Bulgária. Harry ficou de olhos muito atentos à procura de um sinal de Hagrid por todo o caminho até a enlameada rua principal, e sugeriu uma visita ao Três Vassouras depois de se certificar de que Hagrid não estava nas outras lojas. O bar estava apinhado, como sempre, mas uma olhada rápida pelas mesas informou a Harry que Hagrid não se encontrava ali. Desanimado, dirigiu-se ao balcão com Rony e Hermione, pediu a Madame Rosmerta 3 cervejas amanteigadas e pensou, deprimido, que afinal teria feito melhor se tivesse ficado na escola escutando o lamento do ovo. Será que ele nunca vai ao escritório? Cochichou Hermione de repente. Olha lá! Ela apontou para o espelho atrás do bar e Harry viu, refletido ali, Ludo Bagman, sentado em um canto mais escuro com um grupo de doentes. O bruxo falava muito rápido, em voz baixa, com os doentes, que tinham os braços cruzados e uma expressão assustadora no rosto. Era realmente estranho, pensou Harry, que Bagman estivesse ali no Três Vassouras num fim de semana, quando não havia nenhum evento do torneio, e, portanto, nenhuma atividade do seu júri. Ele observou o bruxo pelo espelho. Bagman parecia tenso, tão tenso quanto naquela noite na floresta antes da marca negra aparecer. Mas neste momento, Bagman olhou para o bar, viu Harry e se levantou. Um momento, Harry o ouviu dizer bruscamente para os doentes e atravessar o bar em direção a ele, o sorriso juvenil de sempre no rosto. Harry, exclamou ele, como vai? Estava na esperança de encontrá-lo. Está tudo correndo bem? Ótimo, obrigado. Será que eu podia dar uma palavrinha rápida com você em particular? Disse ele pressuroso. Vocês poderiam nos dar licença um momento, por favor?
Ok, concordou Rony, e ele e Hermione saíram à procura de uma mesa. Bagman levou Harry para o canto mais afastado do bar de Madame Rosmerta. Bom, achei que gostaria de cumprimentá-lo outra vez por seu esplêndido desempenho contra o Rabocórnio, Harry, disse Bagman. Foi realmente soberbo. Obrigado, disse o garoto, mas sabia que não devia ser só isso que Bagman queria dizer, porque poderia ter dado os parabéns diante de Rony e Hermione, mas o bruxo parecia não ter pressa alguma de dizer o que era. Harry o viu olhar para o espelho do bar na direção dos doentes que os observavam em silêncio, com aqueles olhos escuros e puxados. Absoluto pesadelo, disse Bagman a Harry entre dentes, reparando que Harry também observava os doentes. O inglês deles não é muito bom, parece até que estou de volta à Copa Mundial de Quadribol com todos aqueles búlgaros, mas pelo menos eles usavam gestos que todo ser humano era capaz de reconhecer. Essa turma fica algaraviando em grugulês, e só conheço uma palavra de grugulês, bladvak. Significa picareta. Não gosto de usá-la para eles não pensarem que estou ameaçando-os. E soltou uma gargalhada breve, mas retumbante. O que é que eles querem? Perguntou Harry, notando que os doentes continuavam a observar Bagman com muita atenção. Bem, disse Bagman, parecendo subitamente nervoso. Eles, estão procurando Bartol Crouch. Por que é que estão procurando por ele aqui? Perguntou Harry. Ele não está no ministério em Londres? Para falar a verdade, não faço a menor ideia de onde esteja. Vamos dizer que tenha parado de comparecer ao trabalho. Já está ausente há umas 2 semanas. O jovem Percy, assistente dele, diz que ele está doente. Aparentemente tem enviado instruções via coruja, mas se importa de não comentar isso com ninguém, Harry, porque a Rita Skeeter continua bisbilhotando por todo lado que pode, e eu seria capaz de apostar que ela poderia transformar a doença de Bartol em algo sinistro. Provavelmente dizer que ele está desaparecido como Bertha Jorkins. O senhor teve notícias da Bertha Jorkins? Perguntou Harry. Não, respondeu Bagman, parecendo outra vez tenso. Tenho gente procurando, é claro. Já não era sem tempo, pensou Harry. E é tudo muito estranho, sem a menor dúvida. Chegou na Albânia, porque se encontrou lá com uma prima em 2º grau. Depois deixou a casa da prima, dizendo que ia ao sul visitar uma tia. E parece ter desaparecido no caminho, sem deixar vestígios. O diabo é quem sabe onde ela pode estar, onde ela pode ter se metido. Não parece ser do tipo que foge para casar, por exemplo. Contudo, mas por que aqui estamos falando de doentes e de Bertha Jorkins? O que eu realmente queria perguntar a você é... E aqui ele baixou a voz. Como é que você vai indo com o ovo de ouro? Nada mal, disse Harry ocultando a verdade. Bagman pareceu perceber que o garoto não estava sendo honesto. Escute, Harry, disse ele, ainda em voz muito baixa. Eu me sinto muito mal a respeito dessa coisa toda. Você foi empurrado para o torneio, você não se voluntariou. E se... Aqui sua voz ficou tão baixa que Harry precisou chegar mais perto para escutar. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, um empurrãozinho na direção certa, acabei me afeiçoando a você. O jeito com que você passou pelo dragão... Bem, é só dizer. Harry olhou para o rosto rosado e redondo e para os grandes olhos azul celeste de Bagman. Devemos decifrar as pistas sozinhos, não é? Disse ele, tomando cuidado para manter a voz displicente e não parecer que estava acusando o chefe do departamento de jogos e esportes mágicos de infringir o regulamento. Bem, é verdade, disse Bagman impaciente, mas vamos, Harry. Todos queremos a vitória de Hogwarts, não é mesmo? O senhor ofereceu ajuda a Cedrico? Perguntou Harry. A mais leve das rugas vincou o rosto liso de Bagman. Não ofereci. Bem, como disse, me afeiçoei a você. Por isso pensei em oferecer. Bem, obrigado, disse Harry, mas acho que estou quase chegando lá. Mais uns 2 dias e resolvo o problema do ovo. Ele não tinha muita certeza da razão pela qual estava recusando a ajuda de Bagman, exceto que o bruxo era quase um estranho para ele, e aceitar sua ajuda lhe parecia muito mais desonesto do que pedir conselhos a Rony, Hermione ou Sirius. Bagman pareceu quase afrontado, mas não pôde dizer muito mais, porque Fred e George apareceram naquele momento. Olá, Sr. Bagman, disse Fred animado. Podemos lhe oferecer uma bebida? Não, disse Bagman com um último olhar desapontado para Harry. Não, muito obrigado, garotos. Fred e George pareciam quase tão desapontados quanto Bagman, que mirava Harry como se o garoto o tivesse deixado na mão. Bem, preciso correr, disse ele. Foi bom ver vocês. Boa sorte, Harry. E saiu apressado do bar. Os doentes deslizaram para fora das cadeiras e saíram atrás de Bagman. Harry foi se reunir a Rony e Hermione. O que é que ele queria? Perguntou Rony no instante em que Harry se sentou. Ele se ofereceu para me ajudar com o ovo de ouro. Ele não devia estar fazendo isso, exclamou Hermione, parecendo muito chocada. Ele é um dos juízes e, em todo caso, você já decifrou sozinho, não foi? Quase. Bem, eu acho que Dumbledore não gostaria de saber que Bagman andou tentando convencer você a ser desonesto, disse Hermione, ainda com uma expressão de profunda reprovação.
Espero que ele esteja tentando ajudar Cedrico também. Não, não está. Eu perguntei a ele, informou Harry. Quem é que se importa se Cedrico está recebendo ajuda? Disse Rony. Harry intimamente concordou. Aqueles doentes não pareciam muito simpáticos, comentou Hermione bebericando a cerveja amanteigada. O que é que eles estavam fazendo aqui? Procurando o Crouch, segundo informou Bagman. Ele continua doente, não tem ido trabalhar. Quem sabe Percy está envenenando ele, sugeriu Rony. Provavelmente acha que se Crouch apagar, ele vai ser nomeado chefe do Departamento de Cooperação Internacional e Magia. Hermione lançou a Rony um olhar do tipo, não brinque com essas coisas, e comentou. Engraçado, doentes procurando o Sr. Crouch, eles normalmente se dirigem ao Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. Mas Crouch sabe falar um monte de línguas diferentes, lembrou Harry. Talvez eles precisem de um intérprete. Agora está se preocupando com os coitadinhos dos duendes, perguntou Rony a Hermione. Está pensando em lançar um SPDF ou outra coisa do gênero? Uma sociedade protetora dos duendes feios? Ha, 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 exclamou Hermione sarcasticamente. Duendes não precisam de proteção. Você não tem prestado atenção ao que o professor Binns vem nos contando sobre as revoltas dos duendes? Não, disse Harry e Rony juntos. Pois é, eles têm plena capacidade de enfrentar os bruxos, disse Hermione, tomando mais um golinho de cerveja amanteigada. Eles são muito inteligentes, não são como os elfos domésticos, que nunca se unem para se defender. Exclamou Rony com os olhos fixos na porta. Rita Skeeter acabara de entrar e estava usando vestes amarelo-banana. Meu Deus do céu, imaginar aquela mulher de amarelo-banana deve ser o pior pesadelo da vida. Tinha as unhas longas pintadas de rosa-choque e vinha acompanhada do seu fotógrafo barrigudo. Ela comprou bebidas e os dois abriam um caminho entre as pessoas e as mesas até uma mesa próxima. Harry, Rony e Hermione amarraram a cara para ela ao verem-na se aproximar. Ela falava depressa e parecia muito satisfeita com alguma coisa. Não parecia muito interessada em falar com a gente. Você também não acha, Bozo? E por que você acha que não estava? E o que é que ele estava fazendo com uma matilha de doentes na cola? Mostrando os pontos pitorescos do povoado? Que absurdo. Ele sempre foi um mau mentiroso. Você acha que ele está escondendo alguma coisa? Acha que devíamos fuçar um pouco? Ludo Bagman, o desacreditado ex-chefe dos esportes mágicos. É uma boa abertura, Bozo. Agora só precisamos encontrar uma história para usá-la. Tentando estragar a vida de mais alguém? Perguntou Harry em voz alta. Algumas pessoas viraram a cabeça. Os olhos de Rita Skeeter se arregalaram por trás dos óculos de pedrinhas quando viu quem falara. Harry! Exclamou ela sorridente. Que ótimo! Por que você não vem se sentar conosco? Eu não chegaria perto da senhora nem com uma vassoura de 3 metros, disse Harry furioso. Por que a senhora fez aquilo com o Hagrid, hein? Rita Skeeter ergueu as sobrancelhas acentuadas com lápis grosso. Os nossos leitores têm o direito de saber a verdade, Harry. Estou meramente fazendo o meu... Quem se importa que ele seja meio gigante? Gritou Harry. Não há nada errado com ele. O bar inteiro ficou em silêncio. Madame Rosmerta acompanhava de olhar fixo por trás do balcão, aparentemente esquecida de que a garrafa que estava enchendo de quentão começara a transbordar. O sorriso de Rita Skeeter estremeceu levemente, mas ela o firmou quase no mesmo instante. Abriu a bolsa de crocodilo com um estalido, tirou a pena de repetição rápida e disse: Que tal me dar uma entrevista sobre o Hagrid que você conhece, Harry? O homem por trás dos músculos, a improvável amizade que tem por ele e as razões para tê-la. Você o chamaria de um pai substituto? Hermione se levantou abruptamente, a cerveja amanteigada apertada na mão como se fosse uma granada. Sua mulher horrorosa, disse ela entre dentes. A senhora não se importa, não é? Qualquer coisa vira artigo e qualquer pessoa serve, não é? Até Ludo Bagman. Sente-se, menininha boba, e não falha do que não entende, disse Rita Skeeter com frieza, seu olhar endurecendo ao pousar em Hermione. Sei de coisas sobre Ludo Bagman que deixariam você de cabelos em pé. Não que eles precisem de ajuda, acrescentou, mirando os cabelos lançudos de Hermione. Vamos embora, disse Hermione. Anda, Harry, Rony. Os garotos saíram. Muita gente ficou olhando para eles enquanto se retiravam. Harry virou a cabeça ao alcançar a porta. A pena de repetição rápida estava em posição. Corria para frente e para trás um pedaço de pergaminho sobre a mesa. Você vai ser a próxima que ela vai perseguir, Hermione, disse Rony numa voz baixa e preocupada quando tornavam a subir a rua. Ela que experimente, disse a garota com voz aguda. Tremia de raiva. Vou mostrar a ela. Menininha boba, é? Ah, vai ter troco. Primeiro o Harry, agora o Hagrid. Você não vai querer se indispor com a Rita Skeeter, disse Rony nervoso. Estou falando sério, Hermione. Ela vai desenterrar alguma coisa sobre você. Meus pais não leem o Profeta Diário. Ela não pode me apavorar e me fazer esconder, disse Hermione, agora caminhando tão depressa que Harry e Rony mal conseguiam acompanhá-la. A última vez que Harry vira Hermione com tanta raiva assim, ela metera a mão na cara de Draco Malfoy.
E Hagrid não vai se esconder mais. Ele nunca deveria ter deixado aquela imitação de ser humano o perturbar. Andem! Desatando a correr, ela levou os garotos de volta à estrada, cruzou os portões ladeados por javalis alados e atravessou os jardins até a cabana de Hagrid. As cortinas ainda estavam corridas, mas eles ouviram os latidos de canino quando se aproximaram. Hagrid, chamou Hermione batendo com força na porta da frente. Hagrid, pode parar com isso. Sabemos que você está aí dentro. Ninguém liga a mínima se sua mãe era uma giganta, Hagrid. Você não pode deixar aquela Skitter nojenta fazer isso com você. Hagrid, vem aqui fora. Você está sendo... A porta se abriu, Hermione disse. Já não era e se calou de repente, porque se viu cara a cara não com Hagrid, mas com Alvo Dumbledore. Boa tarde, disse ele agradavelmente, sorrindo para os garotos. Nós gostaríamos de ver o Hagrid, disse Hermione baixinho. Claro, imaginei isso, disse Dumbledore, os olhos cintilando. Por que não entram? Ok. Ela, Rony e Harry entraram na cabana. Canino se atirou sobre Harry no instante em que o garoto entrou, latindo feito louco e tentando lamber as orelhas dele. Harry afastou o canino e olhou à volta. Hagrid estava sentado à mesa, onde havia 2 canecas de chá. Estava pavoroso, o rosto manchado, os olhos inchados e tinha passado ao outro extremo em termos de cabelos. Em lugar de tentar amansá-los, deixara-os agora parecido com uma peruca de arame embaraçado. Oi, Hagrid, disse Harry. Hagrid ergueu os olhos. Lô, disse ele com a voz rouca. Mais chá, acho, disse Dumbledore, que fechou a porta depois que Harry, Ron e Hermione entraram. Puxou a varinha e girou-a. Apareceu no ar uma bandeja giratória de chá, acompanhado por um prato de bolos. Ainda por magia, Dumbledore levou a bandeja até a mesa e todos se sentaram. Houve uma ligeira pausa, então o diretor disse... Você, por acaso, ouviu que a senhorita Granger estava gritando, Hagrid? Hermione corou levemente, mas Dumbledore sorriu para ela e continuou. Hermione, Harry e Rony parecem que ainda querem continuar a conhecer você, a julgar pela maneira com que tentavam derrubar a porta. Claro que ainda queremos conhecer você, Hagrid, exclamou Harry, fitando Hagrid. Você não acha que alguma coisa que aquela vaca da Skitter... Desculpa, professor, acrescentou ele depressa, olhando para Dumbledore. Fiquei temporariamente surdo e não faço ideia do que foi que você disse, Harry, disse Dumbledore, girando os polegares e olhando para o teto. Certo, disse Harry envergonhado. Eu só quis dizer... Hagrid, como é que você pôde pensar que ligaríamos para o que aquela mulher escreveu sobre você? 2 grossas lágrimas saltaram dos olhos de Hagrid, negros como besouros, e caíram lentamente sobre sua barba desgrenhada. A prova viva do que estive lhe dizendo, Hagrid, disse Dumbledore, ainda contemplando atentamente o teto. Já lhe mostrei as cartas dos inúmeros pais que se lembram de você do tempo em que estiveram aqui, dizendo em termos bastante claros que se eu o despedisse, eles não iriam ficar calados. Nem todos, disse Hagrid rouco, nem todos querem que eu fique. Francamente, Hagrid, se você está esperando obter aprovação universal, receio que vá ficar trancado na cabana muito tempo, disse o diretor agora olhando severamente por cima dos óculos de meia-lua. Ainda não houve uma semana desde que me tornei diretor dessa escola em que eu não recebesse ao menos uma coruja reclamando da maneira como eu a dirijo. Mas o que é que eu deveria fazer? Me entrinchar no escritório e me recusar a falar com as pessoas? Mas o senhor não é meio gigante, crocitou Hagrid. Hagrid, olha só quem são os seus parentes. Quem são os meus parentes, disse Harry furioso. Olha só os Dursley. Muito bem lembrado, disse o diretor. Meu próprio irmão, Aberforth, foi acusado de praticar feitiços impróprios em um bode. Apareceu em todos os jornais, mas ele se escondeu? Não, não se escondeu. Manteve a cabeça erguida e continuou a trabalhar como sempre. Naturalmente, não tenho muita certeza de que ele saiba ler, por isso talvez não tenha tido tanta coragem assim. Volte a ensinar, Hagrid, disse Hermione em voz baixa. Por favor, volte. Nós realmente sentimos sua falta. Hagrid engoliu em seco. Mais lágrimas escorreram por suas bochechas e penetraram a barba embaraçada. Dumbledore se levantou. Eu me recuso a aceitar o seu pedido de demissão, Hagrid, e espero que esteja de volta ao trabalho na segunda-feira, disse ele. Você tomará café em minha companhia às 8h30 no salão principal. Nada de desculpas. Boa tarde para todos vocês. Dumbledore se retirou da cabana, parando apenas para dar uma coçada atrás da orelha de Canino. Quando a porta se fechou atrás dele, Hagrid começou a soluçar com o rosto nas mãos do tamanho de uma tampa de lata de lixo. Hermione deu palmadinhas em seu braço e finalmente Hagrid ergueu a cabeça, os olhos de fato muito vermelhos, e disse: Um grande homem, o Dumbledore, grande homem. Concordou Rony. Posso comer esses bolos, Hagrid?
Sirva-se, disse ele, enxugando os olhos nas costas das mãos. Ah, ele tem razão. É claro, vocês têm razão. Tenho sido idiota. Meu velho pai teria se envergonhado do meu comportamento nesses últimos dias. Mais lágrimas escorreram, mas ele as enxugou com mais firmeza e continuou. Nunca mostrei a vocês uma foto do meu velho pai, não é? Olhem. Hagrid se levantou, foi até a cômoda, abriu a gaveta e tirou uma foto de um bruxo baixinho, com os mesmos olhos negros rodeados de rugas do filho, sentado sorridente no ombro dele. Hagrid tinha bem uns 2 metros a mais que o pai, a julgar pela macieira ao lado deles, mas seu rosto era imberbe, jovem, redondo e liso. Parecia não ter mais que uns 11 anos de idade. Foi tirada logo depois que vim para Hogwarts, disse Hagrid rouco. Papai morreu muito feliz. Achava que eu talvez não fosse bruxa, entende? Porque mamãe... Bem, em todo caso, é claro que, sinceramente, nunca fui grande coisa em magia. Mas pelo menos ele não me viu ser expulso. Morreu, entende? Eu estava no 2º ano. Dumbledore foi quem me apoiou depois que meu pai morreu. Me arranjou o lugar de guarda-caça. Confia nas pessoas, ele. Dá uma segunda oportunidade. É isso que diferencia ele de outros diretores, entendem? Aceita qualquer pessoa em Hogwarts, desde que tenha talento. Sabe que as pessoas podem ser legais, mesmo que as famílias delas não tenham sido, bem, tão respeitáveis assim. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que sempre usa a família contra a pessoa. Tem até gente que finge que tem ossos grandes em lugar de se levantar e dizer eu sou o que sou e não me envergonho disso. Nunca se envergonhe, meu velho pai costumava dizer. Tem gente que vai usar isso contra você, mas não vale a pena se preocupar com eles. E ele tinha razão. Fui um idiota. Não vou me incomodar mais com ela. Prometo a vocês, ossos graúdos, eu vou mostrar a ela os ossos graúdos. Harry, Ron e Hermione se entreolharam nervosos. Harry preferia levar 50 explosíveis para passear do que admitir para Hagrid que entre ouvir a conversa dele com Madame Maxime. Mas Hagrid continuava falando, aparentemente inconsciente de que tivesse dito alguma coisa estranha. Sabe de uma coisa, Harry? Disse ele, tirando os olhos da foto do pai, os olhos muito brilhantes. Quando o conheci, você me lembrou um pouco de mim. Mãe e pai desaparecidos e você sentindo que não ia se adaptar a Hogwarts, lembra? Não tinha muita certeza de que estava à altura, e agora, olha só você, Harry, campeão da escola. Ele fitou o garoto um instante e então disse muito sério. Sabe o que eu adoraria, Harry? Eu adoraria ver você vencer, realmente adoraria. Você iria mostrar a eles todos. Não é preciso ser puro sangue para fazer isso, você não tem que se envergonhar do que é. Mostraria a eles que Dumbledore é quem tem razão quando deixa qualquer um entrar, desde que seja capaz de fazer mágica. Como é que você está indo com aquele ovo, Harry? Ótimo, disse Harry, realmente ótimo. O rosto infeliz de Hagrid se abriu num grande sorriso lacrimoso. É o meu garoto. Mostre a eles, Harry. Mostre a eles. Derrote eles todos. Mentir para Hagrid não era bem o mesmo que mentir para outras pessoas. Harry voltou para o castelo, mas no finzinho da tarde com Ron e Hermione, sem ter coragem de varrer a expressão de felicidade do rosto barbudo de Hagrid ao imaginá-lo vencendo o torneio. O ovo incompreensível pesou mais que nunca na consciência de Harry naquela noite. E quando finalmente se deitou, já tomara uma decisão. Estava na hora de guardar o orgulho na prateleira e ver se a dica de Cedrico valia alguma coisa. Nossa, esse capítulo foi longo, hein? Até cansei. Vamos beber um pouquinho de água? Já faz 1 hora já. Eita, cadê a água? Mais pra frente. Ed Norrington, o Hagrid é tão grande contra o coração dele, com certeza. É por isso que ele tem aquele tamanho todo, porque o coração dele é enorme. Ele é tão grande que o coração dele é maior ainda. Ai, gente. Aí eu leio essas cenas emocionantes, aí o meu olho enche de lágrima, entendeu? Eu vou bem, como você vai, Ed? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Apareça mais, venha mais assistir nossas lives lendo Harry Potter. Tá cada vez mais empolgante, mais emocionante. Quando chegar no último livro vai ser a melhor parte. Ah, não é assim. Eu acho muito bonitinho também quando o homem chora tipo de emoção, sei lá. O cabelo tá me grudando. Ah, sozinho normal, né? Todo mundo chora sozinho. Quando eu era mais nova, principalmente, chorava, eu me escondia no quarto pra chorar. Tem noção? Pra não chorar na frente das pessoas, eu ia pro quarto pra chorar. Me trancava no quarto e ficava lá trancada chorando.
Quando precisava, né? Quando tinha necessidade. Vendo filme já desisti da vida, entendeu? Porque é ver filme, independente do filme. Se tiver alguma cena emocionante, a pessoa chora, entendeu? É incrível. Capítulo 25. O ovo e o olho. Ah, estando assistindo a live já ajuda. Ou assistindo ou só deixando aberto mesmo, já ajuda bastante. Acho que você não é o único que faz isso. Eu, às vezes, eu abro a live e deixo lá e esqueço de falar no chat. Aí eu fico lá, mocota, assistindo a live e, tipo, depois que eu me toco, eu falo, nossa, gente, eu não falei nada no chat até agora. Acontece muito. Loucura. Uma vez que Harry não fazia ideia de quanto tempo deveria gastar no banho para decifrar o segredo do ovo de ouro, ele resolveu tomá-lo à noite, quando poderia demorar o quanto quisesse. Embora relutasse em aceitar mais favores de Cedrico, ele resolveu também usar o banheiro dos monitores-chefes. Muito menos gente tinha permissão de entrar lá. Por isso era muito menos provável que ele fosse incomodado. Harry planejou sua excursão cuidadosamente, porque já fora uma vez apanhado por Filch, o zelador, no meio da noite fora da cama e dos limites estabelecidos, e não tinha vontade de repetir a experiência. A capa da invisibilidade seria naturalmente essencial, e como precaução extra, Harry pensou em levar o mapa do maroto, que depois da capa era o recurso mais útil para infringir regulamentos que Harry possuía. Que coisa, não? O mapa mostrava toda a propriedade de Hogwarts, inclusive seus muitos atalhos e passagens secretas. E o que era mais importante, mostrava as pessoas no interior do castelo como minúsculos pontinhos identificados por legendas que se deslocavam pelos corredores, de modo que Harry seria alertado se alguém se aproximasse do banheiro. Na noite de quinta-feira, ele subiu discretamente ao dormitório, vestiu a capa, voltou à sala e, exatamente como fizera na noite em que Hagrid lhe mostrara os dragões, esperou que o buraco do retrato se abrisse. Desta vez, foi Rony quem esperou do lado de fora para dar a senha à mulher gorda. Pastéis de banana. Boa sorte, murmurou Rony, entrando pelo buraco comunal na mesma hora em que Harry saía. Bom trabalho. Estava incômodo andar coberto pela capa hoje, porque Harry levava debaixo de um braço o ovo de ouro e com o outro segurava o mapa diante do nariz. No entanto, os corredores banhados de luar estavam desertos e silenciosos, e consultando o mapa a intervalos estratégicos, Harry pôde ter certeza de não encontrar ninguém que quisesse evitar. Quando chegou à estátua de Boris, o pasmo, um bruxo com cara de desorientado com as luvas nas mãos trocadas, ele localizou a porta certa, encostou-se nela e murmurou a senha frescor de pinho, conforme Cedrico o instruíra. A porta se abriu com um rangido. Harry entrou, trancou-a ao passar e despiu a capa da invisibilidade, olhando ao redor. Sua reação imediata foi que valia a pena ser monitor-chefe só para poder usar aquele banheiro. Tinha uma iluminação suave fornecida por um esplêndido lustre de muitas velas e tudo era feito de mármore branco. Inclusive o que parecia ser uma piscina retangular e vazia, rebaixada no meio do piso. Tinha umas 100 torneiras de ouro em volta da borda, cada uma com uma pedra preciosa de cor diferente. Engastada na parte superior, havia também um trampolim. Longas cortinas de linho protegiam as janelas. Havia uma montanha de toalhas brancas e macias a um canto e um único quadro com moldura de ouro na parede. Era uma sereia loura, profundamente adormecida sobre um rochedo, cujos longos cabelos esvoaçavam sobre o rosto toda vez que ela ressonava. Harry pôs a capa, o ovo e o mapa de lado e avançou, olhando para os lados, seus passos ecoando nas paredes. Por mais magnífico que o banheiro fosse, e por mais desejoso que estivesse de experimentar algumas daquelas torneiras, agora que estava ali, ele não pôde reprimir de toda a sensação de que Cedrico podia estar gozando a cara dele. Como é que aquilo poderia ajudá-lo a resolver o mistério do ovo? Mesmo assim, ele deixou uma das toalhas macias, a capa, o mapa e o ovo a um lado da banheira, que mais parecia uma piscina. Depois se ajoelhou e abriu algumas torneiras. Percebeu imediatamente que havia diferentes tipos de espuma de banho misturadas à água, embora não fosse um banho de espuma que Harry já tivesse experimentado. Uma torneira jorrava bolhas rosas e azuis do tamanho de bolas de futebol. Outra, uma espuma branca gelada tão densa que Harry achou que poderia sustentar seu peso se ele a quisesse experimentar. Uma terceira despejava nuvens
perfumadíssimas na superfície da água. Harry divertiu-se durante algum tempo abrindo e fechando torneiras, curtindo particularmente o efeito de uma, cujo jorro ricocheteava na superfície da água e subia em grandes arcos. Então, quando a piscina funda se encheu de água, espuma e bolhas, que considerando seu tamanho duravam pouquíssimo tempo, Harry fechou todas as torneiras, despiu o pijama, os chinelos e o roupão e entrou na água. Era tão funda que seus pés mal tocavam o piso e ele chegou a nadar 2 vezes o comprimento da piscina antes de voltar à borda pingando água e examinar atentamente o ovo. Por mais prazeroso que fosse nadar na água quente e espumosa com nuvens de vapor de cores variadas fumegando a toda volta, nenhuma intuição genial lhe ocorreu, nem um súbito clarão de compreensão. Harry esticou os braços, ergueu o ovo nas mãos molhadas e abriu-o. O som agudo do choro encheu o banheiro, ecoou, ressoou no mármore, mas continuou a lhe parecer tão incompreensível quanto antes. Não até mais incompreensível que com todos os ecos que produzia. Ele tornou a fechá-lo com um estalido, preocupado que o som pudesse atrair Filch, se perguntando se aquilo não teria sido o que Cedrico planejara. E então alguém falou, dando-lhe um susto tão grande que ele deixou cair o ovo que saiu quicando pelo chão do banheiro. Eu tentaria colocá-lo dentro da água se fosse você. Harry engoliu uma quantidade considerável de bolhas com um choque. Ficou em pé, cuspindo água, e viu o fantasma de uma garota de aspecto muito tristonho sentada de pernas cruzadas em cima de uma das torneiras. Era a Murta que geme, cujos soluços, em geral, eram ouvidos na tubulação de um vaso sanitário em um banheiro 3 andares abaixo. Murta! Exclamou Harry indignado. Eu não estou usando nada! A espuma era tão densa que isso não fazia a menor diferença, mas ele teve a sensação desagradável de que a Murta o estivera espionando de uma das torneiras desde que ele chegara. Fechei os olhos quando você entrou, disse ela, pestanejando para ele por trás dos grossos óculos. Há séculos que você não vai me ver. Bem, disse Harry, dobrando ligeiramente os joelhos, só para ter certeza absoluta de que a Murta não pudesse ver nada além de sua cabeça. Não posso ficar entrando no seu banheiro, não é? É de garotas. Você não costumava se importar, respondeu a Murta infeliz. Você costumava passar um tempão lá. Era verdade, mas apenas porque ele, Rony e Hermione tinham descoberto que o banheiro interditado da Murta era um lugar conveniente para preparar em segredo a poção Polissuco. Uma poção proibida que transformara Harry e Rony em réplicas vivas de Crabbe e Goyle durante 1 hora, para que eles pudessem entrar escondidos na sala comunal da Sonserina. Fui repreendido por entrar lá, disse Harry, o que era uma meia-verdade, certa vez Percy o apanhara saindo do banheiro da Murta. Depois disso, achei melhor não voltar. Ah, entendo, disse a Murta, cutucando uma pinta no queixo de um jeito tristonho. Bom, em todo o caso, eu experimentaria pôr o ovo na água. Foi o que Cedrico Diggory fez. Você andou espionando ele também? Indignou-se Harry. O que é que você faz? Entra aqui à noite para ver os monitores tomarem banho? Às vezes, disse a Murta com um ar sonso. Mas nunca apareci para falar com ninguém antes. Que grande honra, disse Harry aborrecido. Fica de olhos fechados. Ele verificou se Murta tampara bem os óculos antes de se estar para fora do banho, enrolando bem a toalha no corpo e indo apanhar o ovo. Mas ele é burro também, né? Ele podia ter entrado de sunguinha. Para que tirar a cueca? Fica de cueca, ué. Depois que ele entrou de novo na água, Murta espiou entre os dedos e disse: Anda então, abre ele debaixo d'água. Harry mergulhou o ovo sob a superfície espumosa e abriu-o, e dessa vez não ouviu nenhum grito. Saía dele um som gorgolejante, uma mosca, cujas palavras ele não conseguia distinguir através da água. Você precisa mergulhar a cabeça também, disse a Murta, que parecia estar adorando a ideia de dar ordens ao garoto. Anda! Harry tomou fôlego e escorregou para dentro da água. E agora, sentado no fundo da banheira de mármore cheia de espuma, ouviu um coro inquietante de vozes que cantavam para ele e que vinham do ovo em suas mãos. Procure onde nossas vozes parecem estar. Não podemos cantar na superfície. E quando nos procura, pense bem. Levamos o que lhe fará muita falta. 1 hora inteira você deverá buscar, para recuperar o que lhe tiramos. Mas passada a hora, adeus esperança de achar. Tarde demais, foi-se, ele jamais voltará. Harry soltou o corpo e emergiu à superfície espumosa, sacudindo os cabelos para longe dos olhos. Ouviu? Perguntou a Murta. Ouvi. Procure onde nossas vozes parecem estar e, se eu precisar que me convençam, aguenta aí, preciso ouvir de novo. Ele voltou a afundar a cabeça na água. Foi preciso ouvir a música do ovo mais 3 vezes para decorá-la.
Depois, Harry caminhou um pouco dentro da piscina, concentrando o pensamento, enquanto a Murta continuava sentada a observá-lo. Preciso procurar pessoas que não podem usar a voz na superfície, disse o garoto lentamente. Quem poderia ser? Você é meio devagar, não é? Harry nunca vira a Murta tão animada, a não ser no dia em que a dose de da poção polissuco de Hermione deixara a garota com a cara coberta de pelos e um rabo de gato. Harry deixou seu olhar vagar pelo banheiro, refletindo. Se as vozes só podiam ser ouvidas embaixo da água, então fazia sentido que pertencessem a criaturas subaquáticas. Ele passou essa teoria pelo fantasma da Murta, que se riu dele. Bem, foi isso que o Diggory pensou. Ficou deitado aí falando sozinho um tempão. E põe tempão nisso, quase até a espuma toda desaparecer. Subaquáticas, disse Harry lentamente. Murta, quem mais mora no lago além da lula gigante? Todo tipo de coisa. Às vezes eu vou até lá. Às vezes não tenho escolha. Quando alguém puxa a descarga do meu vaso sem eu estar esperando. Fazendo força para não pensar na Murta que geme descendo veloz por um cano até o lago, misturado ao conteúdo de um vaso, Harry falou. Bem, alguma coisa lá tem voz humana. Não. Bem, alguma coisa lá tem voz humana? Calma aí. Os olhos de Harry tinham pousado sobre o quadro da sereia sonolenta na parede. Murta, tem sereias lá? Muito bem, disse ela, com os grossos óculos cintilando. Diggory levou muito mais tempo para sacar, e olha que ela estava acordada. A Murta acenou com a cabeça em direção à sereia, com uma expressão de grande desagrado no rosto tristonho, dando risadinhas, se exibindo e fazendo cintilar as barbatanas. É isso então, não é? Perguntou Harry excitado. A segunda tarefa é ir procurar as sereias no lago e... Mas ele subitamente percebeu o que estava dizendo e sentiu a excitação se esvair, como se alguém tivesse acabado de puxar uma tomada de sua barriga. Ele não era bom nadador, nunca pudera praticar muito, Duda recebera aulas quando os dois eram menores. Mas tia Petunia e tio Walter, sem dúvida na esperança de que Harry um dia se afogasse, não tinham se incomodado de lhe ensinar. Nadar 2 vezes essa banheira não era problema, mas aquele lago era muito grande e muito fundo, e as sereias com certeza viviam lá embaixo. Murta, perguntou Harry lentamente, como é que eu vou respirar? Ao ouvir isso, os olhos da Murta se encheram de lágrimas inesperadas. Que falta de tato, resmungou ela, procurando um lenço nas vestes. Que é falta de tato? Perguntou Harry espantado. Falar de respirar na minha frente, disse ela com uma voz aguda que ecoou muito alta pelo banheiro. Quando eu não posso, quando eu não respiro, há séculos. Ela escondeu o rosto no lenço e fungou alto. Harry se lembrou como a Murta sempre fora sensível com essa questão de estar morta, mas nenhum dos outros fantasmas que ele conhecia criava caso por isso. Desculpe, disse com impaciência, eu não quis, me esqueci. É muito fácil esquecer que a Murta está morta, disse ela engolindo em seco e fitando o garoto com os olhos inchados. Ninguém nunca sentiu falta de mim, nem quando eu estava viva. Levou horas para encontrarem o meu corpo. Eu sei, fiquei sentada lá dentro, esperando alguém aparecer. Olivia Hornby entrou no banheiro e perguntou, você está aí emburrada outra vez, Murta? Porque o professor Dippet me pediu para procurar. Aí ela viu o meu corpo. Isso ela não esqueceu até o dia da morte. Eu fiz questão de garantir. Eu a segui para todo lado para lembrar. Me lembro de que no dia do casamento do irmão dela... Não é esquecer que ele tá morto, mas esquecer que ele não pode respirar por ele estar morto. E aí falar disso na frente dela, entendeu? Ele só esqueceu que ela não pode respirar, porque ela tá morta. Ele sabe que ela tá morta, mas ele esqueceu que ela não pode respirar. Mas Harry não estava escutando. Voltara a pensar na música das sereias. Levamos o que lhe fará muita falta. Pelo jeito, elas iam roubar alguma coisa dele, alguma coisa que ele ia precisar recuperar. O que é que elas iam levar? Então, é claro, ela foi ao Ministério da Magia para me obrigar a parar de persegui-la, então tive que voltar para cá, viver no meu banheiro. Ótimo, disse Harry vagamente. Bem, já cheguei bem mais longe do que estava. Quer fechar os olhos outra vez? Eu vou sair da água. Ele apanhou o ovo no fundo da banheira, saiu e enxugou e tornou a vestir o pijama e o roupão. Você vai vir um dia desses me visitar no meu banheiro? Perguntou a Murta que geme em tom lamurioso, quando Harry apanhou a capa da invisibilidade. Vou tentar, prometeu Harry, embora intimamente pensasse que a única maneira de tornar a visitar o banheiro da Murta seria se os outros banheiros do castelo estivessem interditados. Até outro dia, Murta. Obrigado pela ajuda. Tchauzinho, disse ela tristonha, e quando Harry se cobriu com a capa, ele a viu disparar de volta à torneira. Já do lado de fora, no corredor...
Ela é mó legal, gente. Ela só é um pouquinho dramática, mas ela é muito legal. Já do lado de fora, no corredor escuro, Harry examinou o mapa do maroto para verificar se o caminho continuava livre. Sim, os pontinhos que pertenciam a Filch e a Madame Nora estavam seguros na sala do zelador. Nada mais parecia estar se mexendo, à exceção do pirraça, que andava saltitando pela sala de troféus no andar de cima. Quem não é dramático? Mas ela é num nível meio extremo, né? Até me perdi, calma aí. Cadê? Na sala de cima. Harry acabara de dar o primeiro passo de volta à torre da Grifinória quando uma outra coisa no mapa chamou sua atenção. Uma coisa decididamente estranha. Pirraça não era a única coisa que estava se mexendo. Um pontinho isolado esvoaçava por uma sala no canto inferior à esquerda. A sala de Snape. Não sei como eu faria isso. Mas seria interessante se eu soubesse fazer. Mas o ponto não estava identificado como Severo Snape. Era Bartholomew Crouch. Harry arregalou os olhos para o ponto. Todos supunham que o Sr. Crouch estava doente demais para trabalhar ou vir ao baile de inverno. Então, o que é que ele estava fazendo secretamente em Hogwarts a 1h da manhã? Harry observou com atenção o ponto se mexer para um lado e outro da sala, detendo-se aqui e ali. O garoto hesitou, pensando, então sua curiosidade levou a melhor. Ele deu meia volta e saiu na direção oposta para a escada mais próxima. Ia ver o que Crouch andava aprontando. Harry desceu as escadas o mais silenciosamente que pôde, embora os rostos em alguns quadros se virassem cheios de curiosidade ao ouvir o rangido do soalho. O atrito do pijama no seu roupão. Ele seguiu sorrateiro pelo corredor, empurrou uma tapeçaria mais ou menos a meio caminho e desceu por uma escada estreita, um atalho que o levaria 2 andares abaixo. Harry mantinha os olhos no mapa, pensando. Não parecia coisa do Sr. Crouch, um homem correto e cumpridor das leis, andar xeretando a sala de alguém a essa hora da noite. Então, no meio da escada, sem pensar no que estava fazendo, sem se concentrar em nada exceto no estranho comportamento do Sr. Crouch, sua perna de repente afundou pelo degrau defeituoso que Neville sempre se esquecia de pular. Ele se desequilibrou e o ovo de ouro, ainda molhado do banho, escorregou debaixo do seu braço. Ele se atirou à frente para tentar agarrá-lo, mas tarde demais. O ovo caiu pela longa escada, batendo e ecoando como um tambor em cada degrau. A capa da invisibilidade escorregou. Harry agarrou-a, mas o mapa do maroto escapuliu de sua mão. Cara, ele deixou tudo cair, né? Tudo voou da mão da garota agora. Escapuliu de sua mão e escorregou 6 degraus, onde, com a perna enterrada até o joelho, o garoto não pôde alcançá-lo. O ovo de ouro atravessou a tapeçaria ao pé da escada, se abriu e soltou seu lamento alto no corredor embaixo. Harry puxou a varinha e se esticou para bater com ela no mapa do maroto para apagá-lo, mas o pergaminho estava fora do seu alcance. Né? Caraca, ele se secou, mas não secou o ovo. Tipo, o ovo estava molhado. Gente, ele secou o corpo inteiro, mas não secou o ovo. Ele colocou o pijama, mas deixou tudo cair no chão. Oh, meu Deus do céu, que menino desastrado. Cobrindo-se de novo com a capa, Harry se endireitou, escutando com atenção, os olhos apertados de medo. E quase imediatamente... Pirraça! Era o inconfundível grito de Filch caçando o poltergeist. Harry ouviu os passos rápidos e arrastados se aproximarem cada vez mais, a voz asmática berrando de fúria. Que estardalhaço é esse? Quer acordar o castelo inteiro? Vou pegar você, pirraça! Vou pegar e você vai ver! E o que é isso? Os passos de Filch pararam, ouviu-se um estalido metálico e o lamento parou. Filch apanhara o ovo e o fechara. Harry ficou muito quieto, a perna ainda entalada no degrau mágico. À escuta. A qualquer momento agora, Filch iria afastar a tapeçaria, esperando ver pirraça. E não haveria pirraça algum. E se ele subisse as escadas, encontraria o mapa do maroto. E com ou sem capa da invisibilidade, o mapa mostraria Harry Potter parado exatamente onde estava. Ovo? Exclamou Filch baixinho ao pé da escada. Minha queridinha, Madame Nora obviamente o acompanhava. Isto é uma pista do tribruxo. Isto pertence a um campeão de escola. Harry se sentiu enjoado. Seu coração batia forte e depressa. Pirraça! Rugiu Filch com satisfação. Você andou furtando? O zelador empurrou a tapeçaria embaixo e Harry viu seu rosto balofo e cheio. Seus olhos claros e esbugalhados espiarem para o alto da escada escura. E para Filch, deserta. Escondendo, é? Perguntou baixinho.
Estou indo pegar você, pirraça. Você foi roubar uma pista do tribruxo, pirraça. Dumbledore vai expulsar você daqui por isso. Seu poltergeist gatuno e mau caráter. Filch começou a subir a escada, a gata magricela cor de serragem em seus calcanhares. Os olhos de Madame Nora, iguais a lanternas, tão semelhantes aos do dono, estavam fixos diretamente em Harry. O garoto já tivera antes ocasião de se perguntar se a capa da invisibilidade funcionava para os gatos. Doente de apreensão, ele observou Filch se aproximar cada vez mais, trajando seu velho roupão de flanela. Tentou desesperadamente soltar a perna entalada, mas só conseguiu que ela afundasse mais alguns centímetros. A qualquer segundo agora, Filch iria ver o mapa ou pisar bem em cima dele. Filch, o que é que está havendo? O zelador parou a poucos degraus abaixo de Harry e se virou. Ao pé da escada estava a única pessoa que poderia piorar a situação de Harry. Snape. Estava usando um longo camisão cinzento e parecia lívido. É o pirraça, professor, murmurou Filch maldosamente. Ele atirou este ovo escada abaixo. Snape galgou depressa os degraus e parou ao lado de Filch. Harry cerrou os dentes, convencido de que as marteladas do seu coração o denunciariam a qualquer minuto. Pirraça? Exclamou Snape baixinho, olhando para o ovo nas mãos de Filch. Mas Pirraça não poderia ter entrado na minha sala. Esse ovo estava na sua sala, professor? Claro que não, retorquiu Snape. Ouvi batidas e lamentos. Foi, professor. Isso foi o ovo. Vim investigar. Pirraça tirou o ovo, professor. Ei, confusão, viu? Falta de comunicação desse povo. E quando passei pela minha sala, vi que os jar-shorts estavam acesos e a porta de um armário estava entreaberta. Alguém o andou revisando. Mas Pirraça não poderia... Eu sei que não poderia, Filch, respondeu Snape com rispidez. Lacro a minha sala com um feitiço que somente um bruxo poderia desfazer. Snape olhou para o alto da escada, diretamente através de Harry, depois para o corredor embaixo. Quero que você venha me ajudar a procurar o intruso, Filch. Eu? Claro, professor, mas... Filch mirou as escadas, o olhar desejoso atravessando Harry, e o garoto percebeu claramente que o homem relutava em deixar passar uma oportunidade de encurralar Pirraça. Vai, suplicou Harry a ele silenciosamente. Vai com Snape, vai! Madame Nora espiava em volta das pernas do dono. Harry teve a nítida impressão de que a gata o farejava, porque ele enchera aquela banheira com tanta espuma perfumada. A questão, professor, é que, disse Filch com voz queixosa, o diretor vai ter que me escutar desta vez. Pirraça andou furtando de um estudante. Talvez seja a minha chance de o ver expulso do castelo para sempre. Filch, estou me lixando para esse desgraçado desse poltergeist. É a minha sala aqui. Toque, toque, toque. Snape parou de falar, muito abruptamente. Ele e Filch, os dois, olharam para o pé da escada. Harry viu o olho tonto Moody parecer mancando pela estreita abertura entre as cabeças deles. Moody estava usando sua velha capa de viagem por cima do camisão e se apoiava na bengala como sempre. É uma festa em que todos vão de pijama? Tipo isso, né? Bem assim mesmo. Rosnou ele para os dois na escada. O professor Snape e eu ouvimos ruídos, professor, informou Filch imediatamente. Pirraça, o poltergeist, atirando coisas pelo castelo, como sempre. E o professor Snape descobriu que alguém tinha invadido a sala... Cala a boca, sibilou Snape. Eita. Ele não quer que os outros saibam que a sala dele foi invadida, entendeu? Moody deu mais um passo em direção à escada. Harry viu seu olho mágico passar por Snape e depois inconfundivelmente por ele. O coração de Harry deu um solavanco horrível. Moody via através das capas da invisibilidade. Somente ele era capaz de apreender toda a estranheza da cena. Snape de camisão, Filch agarrado ao ovo e ele, Harry, entalado na escada às costas dos dois. A boca torta e rasgada de Moody se abriu com a surpresa. Por alguns segundos ele e Harry se encararam nos olhos. Então Moody fechou a boca e tornou a virar seu olho azul para Snape. Eu ouvi isso direito, Snape? Perguntou ele lentamente. Alguém invadiu sua sala? Não tem importância, disse Snape com frieza. Muito ao contrário, rosnou Moody. É muito importante. Quem iria querer invadir sua sala? Um estudante, eu diria. Harry podia ver uma veia latejar medonhamente na têmpora gordurosa de Snape. Já aconteceu antes. Desapareceram ingredientes para poções do meu estoque particular. Sem dúvida, estudantes tentando fazer misturas ilegais. Acha que eles andavam atrás de ingredientes para poções, é? Perguntou Moody. Não está escondendo mais nada em sua sala, está? Harry viu o contorno do rosto macilento de Snape ficar cor de tijolo, a veia em sua têmpora pulsar mais rápida. Você sabe que não estou escondendo nada, Moody, respondeu ele em tom de voz suave e perigoso. Por que você revistou pessoalmente a minha sala, e exaustivamente?
O rosto de Moody se contorceu em um sorriso. Privilégio de Aurora, Snape. Dumbledore me mandou ficar vigilante. Acontece que Dumbledore confia em mim, disse Snape por entre os dentes cerrados. Recuso-me a acreditar que tenha dado ordens para revistar minha sala. Claro que Dumbledore confia em você, rosnou Moody. Ele é um homem de boa fé, não é? Acredita em dar uma segunda oportunidade. Mas eu digo que certos traços de uma pessoa não mudam nunca, Snape. Traços que não mudam nunca. Entende o que eu quero dizer? Snape subitamente fez uma coisa muito estranha. Segurou o braço esquerdo convulsivamente com a mão direita, como se alguma coisa nele o incomodasse. Moody deu uma risada. Volte para a cama, Snape. Você não tem autoridade para me mandar a lugar nenhum, sibilou Snape, soltando o braço como se estivesse zangado consigo mesmo. Tenho tanto direito de andar por essa escola depois do anoitecer como você. Então ande o quanto quiser, disse Moody, mas sua voz estava carregada de ameaça. Espero um dia desses encontrá-lo num corredor escuro. A propósito, você deixou cair uma coisa. Com uma pontada de horror, Harry viu Moody apontar para o mapa do maroto, que continuava caído na escada, uns 6 degraus abaixo dele. Quando Snape e Filch se viraram para olhar, Harry mandou para o ar toda a cautela. Ergueu os braços por baixo da capa e acenou furiosamente para atrair a atenção de Moody, falando sem emitir som nenhum. É meu, é meu! Snape estendera a mão para apanhar o mapa, uma medonha expressão de compreensão se desenhando em seu rosto. Aqui, o pergaminho. O mapa voou para o alto, escapando dos dedos estendidos de Snape e mergulhou em direção à mão de Moody. Me enganei, disse ele calmamente. É meu, devo ter deixado cair hoje mais cedo. Mas os olhos negros de Snape correram do ovo nos braços de Filch para o mapa na mão de Moody, e Harry percebeu que o professor estava somando 2 mais 2, como só ele era capaz de fazer. Potter, disse ele baixinho. Que foi que você disse? Perguntou Moody calmamente, dobrando o mapa e embolsando-o. Então, né? Você já assistiu o filme, Ed Norrington? Você já assistiu esse filme até o final? Você sabe quem é realmente que tá aparecendo aqui como Alastor Moody? Porque você tá ligado que não é o Alastor Moody, né? Potter, rosnou Snape e ele chegou mesmo a virar a cabeça para o lugar em que Harry estava, como se de repente pudesse vê-lo. Esse ovo é o ovo de Potter. Esse pergaminho pertence ao Potter. Já o vi antes e estou reconhecendo. Potter está aqui. Potter está coberto pela capa da invisibilidade. Snape estendeu as mãos para a frente como um cego e começou a subir a escada. Harry poderia jurar que as narinas enormes do professor estavam se dilatando, tentando farejá-lo. Eita! Com a perna presa, o garoto se deitou para trás, tentando evitar as pontas dos dedos de Snape, mas a qualquer momento... Não há nada aí, Snape, disse Moody com rispidez, mas terei prazer em contar ao diretor como seus pensamentos rapidamente voaram para Harry Potter. Está querendo dizer o que com isso? Rosnou Snape, voltando-se mais uma vez para encarar Moody, as mãos ainda estendidas a centímetros do peito de Harry. Quero dizer que Dumbledore está muito interessado em saber quem é que está querendo acabar com aquele garoto, respondeu Moody, mancando mais para junto da escada. E eu também estou, Snape, muito interessado. A luz dos Arshorts... odeio falar essa palavra, Arshorts, porque eu sempre embaralho o R e parece um S, não parece um R quando eu falo. Iluminou brevemente seu rosto mutilado, de modo que as cicatrizes e o pedaço que faltava do seu nariz pareceram mais fundos e mais escuros que nunca. Snape estava olhando para baixo, para Moody, e Harry não pôde ver a expressão no seu rosto. Por um instante, ninguém se mexeu nem disse nada, então Snape lentamente baixou as mãos. Eu meramente pensei, disse Snape com uma voz de forçada calma, que se Potter anda outra vez passeando por aí a altas horas da noite, é um hábito indesejável que ele tem. Deviam obrigá-lo a parar, para sua própria segurança. Ah, entendo, disse Moody brandamente. Você sempre tem em mente o que é melhor para Potter, não é mesmo? Houve uma pausa. Snape e Moody continuaram a se encarar. Madame Nora miou alto, ainda espiando por trás das pernas de Filch, procurando a fonte do banho de espuma de Harry. Acho que vou voltar para a cama, disse Snape secamente. A melhor ideia que você já teve esta noite, comentou Moody. Agora, Filch, se me fizer o favor de me entregar este ovo... Não, exclamou Filch agarrando o ovo como se fosse um filho primogênito. Professor Moody, ele é a prova do comportamento traiçoeiro do pirraça. É a propriedade do campeão de quem ele roubou, disse Moody. Entregue-o, agora. Snape desceu com arrogância e passou por Moody sem dizer mais nada. Filch fez um som de chilreio para Madame Nora, que continuou vidrada em Harry por mais alguns segundos antes de se virar para acompanhar o dono. Ainda ofegando, Harry ouviu Snape se afastar pelo corredor. Filch entregou o ovo a Moody e também desapareceu de vista, resmungando para a gata. Tudo bem, doçura. Veremos Dumbledore amanhã de manhã. Contaremos a ele o que Pirraça andou fazendo.
Uma porta bateu. Harry ficou olhando para Moody, que apoiou a bengala no primeiro degrau da escada e começou a subi-la em direção ao garoto. Penosamente, uma batida surda a cada segundo passo. Essa foi por pouco, Potter. Foi eu. Obrigado, disse Harry com a voz fraca. Que é isso? Perguntou o professor, tirando o mapa do maroto do bolso e desdobrando-o. Mapa de Hogwarts, respondeu o garoto, desejando que Moody não demorasse muito a soltá-lo da escada. Sua perna estava realmente doendo. Pelas barbas de Merlin, sussurrou Moody, examinando o mapa, seu olho mágico endoidando. É um senhor mapa, Potter. É muito útil. Os olhos de Harry estavam começando a marejar de dor. Professor Moody, o senhor acha que poderia me dar uma mãozinha? É claro. Moody segurou os braços de Harry e puxou-o. A perna do garoto se soltou do degrau defeituoso e ele subiu para o degrau acima. Moody continuou observando o mapa. Potter, perguntou ele lentamente, não lhe aconteceu, por acaso, ver quem invadiu a sala de Snape? Neste mapa, quero dizer. Vi sim, admitiu Harry. Foi o Sr. Crouch. O olho mágico de Moody perpassou toda a superfície do mapa. De repente, ele pareceu assustado. Crouch? Você tem certeza, Potter? Absoluta. Bem, ele não está mais aqui, disse o professor, seu olho ainda percorrendo o mapa. Crouch, isso é muito interessante. O professor ficou calado quase um minuto, ainda fitando o mapa. Harry percebeu que aquela notícia significava alguma coisa para Moody, e quis muito saber o que. Ficou em dúvida se teria coragem de perguntar. Moody lhe dava um pouco de medo. No entanto, acabara de ajudá-lo a evitar uma grande confusão. Professor Moody, por que o senhor acha que o Sr. Crouch queria dar uma olhada na sala de Snape? O olho mágico de Moody abandonou o mapa e se fixou trêmulo em Harry. Era um olhar penetrante e o garoto teve a impressão de que Moody o avaliava, pensando se deveria lhe responder ou o quanto lhe dizer. Vamos pôr a coisa desta maneira, Potter, murmurou ele finalmente. Dizem que o velho olho tonto é obcecado em apanhar bruxos das trevas, mas olho tonto não é nada, nadinha comparado a Bartol Crouch. Ele continuou a examinar o mapa. Harry estava ardendo de vontade de ouvir mais. Professor Moody, perguntou ele outra vez, o senhor acha isso poderia ter alguma ligação com... Talvez o Sr. Crouch pense que tem alguma coisa acontecendo. O que, por exemplo? Perguntou Moody energicamente. Harry se perguntou o quanto se atreveria a dizer. Não queria que Moody adivinhasse que tinha uma fonte de informação fora de Hogwarts. Isso poderia levar a perguntas perigosas sobre Sirius. Não sei, murmurou Harry. Tem coisas estranhas acontecendo ultimamente, não é? Tem saído no Profeta Diário, a marca negra na Copa Mundial, os comensais da morte e todo o resto. Os dois olhos desiguais de Moody se arregalaram. Você é um menino perspicaz, Potter. Seu olho mágico voltou a percorrer o mapa do maroto. Crouch poderia estar pensando mais ou menos nesse sentido. Disse ele lentamente. Muito possível. Tem havido boatos esquisitos circulando por aí ultimamente, com a ajuda de Rita Skeeter, é claro. Eu reconheço que isso está deixando muita gente nervosa. Um sorriso amargo torceu sua boca enviesada. Se tem uma coisa que detesto, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Harry, e seu olho mágico se fixou no canto superior esquerdo do mapa. É um comensal da morte que continuou em liberdade. Harry encarou o professor. Seria possível que Moody estivesse dizendo o que Harry achava que estava dizendo? E agora, sou eu que quero fazer a você uma pergunta, Potter, disse Moody num tom mais profissional. Harry sentiu o coração encolher. Tinha achado que aquilo não iria demorar. Moody ia perguntar onde ele arranjara o mapa, que era um objeto mágico muito duvidoso. E a história de como o mapa viera a ter as suas mãos incriminava não somente a ele, mas ao seu próprio pai, a Fred George Weasley e ao professor Lupin, seu professor anterior de defesa contra as artes das trevas. Moody agitou o mapa diante de Harry, que se preparou. Posso pedir isso emprestado? Exclamou Harry. Gostava muito do mapa, mas, por outro lado, sentia-se extremamente aliviado de que Moody não estivesse perguntando onde o obtivera e não havia dúvida de que ele ficara devendo um favor ao professor. Claro, tudo bem. Bom, menino, rosnou Moody, posso fazer um bom uso disso. Pode ser exatamente do que eu estava precisando. Certo, para a cama, Potter, vamos? Agora. Os dois subiram juntos a escada, Moody ainda examinando o mapa como se fosse um tesouro, como ele jamais vira igual. Nossa! Que susto, menino! Seguiram em silêncio até a porta da sala de Moody, onde o professor parou e encarou Harry. Você já pensou em seguir a carreira de Auror, Potter? Não, respondeu Harry surpreso. Devia pensar nisso, disse Moody, acenando a cabeça e mirando Harry pensativo. Sem dúvida devia. E, incidentalmente, estou achando que você não estava simplesmente levando esse ovo para passear hoje à noite. Não, respondeu Harry sorrindo. Estive tentando decifrar a pista. Moody piscou para o garoto, seu olho mágico endoidando outra vez. Nada como um passeio noturno para ter ideias, Potter. Vejo você amanhã de manhã. E, entretanto, entrando na sala, voltou sua atenção para o mapa do maroto e fechou a porta ao passar.
Eu achei que ia acabar o capítulo aqui, mas não acabou ainda, meu Deus. Harry caminhou lentamente até a torre da Grifinória, perdido em pensamentos sobre Snape, Crouch e o que significava tudo aquilo. Por que Crouch estava fingindo estar doente se podia vir a Hogwarts quando quisesse? O que é que ele achava que Snape estava ocultando no escritório? E Moody achando que ele, Harry, devia ser Auror. Que ideia interessante, mas quando Harry se enfiou silenciosamente em sua cama de colunas, 10 minutos mais tarde, o ovo e a capa já guardados em segurança em seu malão, por alguma razão ele achou que gostaria de ver se os outros aurores também eram cheios de cicatrizes antes de escolher essa carreira. Agora acabou. E assim acabou mais um capítulo e acabou os capítulos de hoje, pessoal. Deixa eu só... Tchau pro pessoal do YouTube. Um beijo pra vocês.